Olá, estamos começando mais uma Assembleia do Campo e hoje falando sobre os impactos da tecnologia no meio rural. Nosso convidado é Aureliano Costa, diretor técnico do Incapera. Aureliano, bem-vindo ao nosso programa. Agradecemos pela oportunidade. Bom, vou começar te perguntando sobre a relação de tecnologia com o campo, né? Quando a gente fala em tecnologia, vem à mente logo o telefone celular, tablets, né? Esses equipamentos, né? Desse gênero de equipamentos. De que forma que se dá a aplicação da tecnologia no meio rural? A tecnologia no meio rural, ela é aplicada de diversas formas. Primeiro, ela é desenvolvida para o meio rural, então vem a sua especificidade. E o outro grande diferencial é a inovação que essa tecnologia promove também no meio rural, criando um ambiente onde o produtor se apropria da tecnologia que é desenvolvida para suas condições e com isso ele ganha melhoria de qualidade de vida, melhoria no sistema produtivo e organização no seu processo, onde no passado não se tinha muita preocupação com a comercialização. Então hoje a tecnologia no meio rural ela acontece nos diversos níveis da cadeia produtiva. Chamamos da cadeia produtiva tudo que diz anterior a porteiro, que são os insumos agrícolas. Então, se existe tecnologia que identifica qual é o melhor produto, qual é a melhor semente, qual é a melhor recomendação, você apropria desses produtos anterior a porteiro, que são os insumos agrícolas, e coloca no processo produtivo, que a gente chama dentro da porteira. Dentro da propriedade, Dentro né? da propriedade. Então, dentro da propriedade, você utiliza os seus recursos hídricos, você utiliza o seu solo, você utiliza o seu ambiente, sempre pensando naquela visão sistêmica, e aí é que vem o uso propriamente dito da tecnologia, que irá implicar na qualidade do produto que será colhido e, consequentemente, a melhoria na comercialização. Então, a tecnologia no procedimento agrícola, ela é ampla porque ela pega desde o início do processo até a comercialização do produto. E na prática, como é que funciona a tecnologia no campo? Ela é aplicada exatamente aonde? É no solo? Em todo o processo produtivo? Como que é isso? A tecnologia ela é aplicada em todo o processo produtivo. Se você não respeitar essas fases do processo produtivo, ela não terá êxito ou não terá o ganho que você espera com o avanço tecnológico aplicado àquela cultura ou àquele produto. Exemplo, o café Conilon. Tínhamos uma produtividade média de 9 sacas por hectare. Hoje já estamos obtendo em propriedade 180 sacas de café beneficiado por hectare. Então, com isso, na mesma área, em 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, sem precisar devastar área nenhuma, você aumentou o seu fator de produção de 9 sacas para 180 sacas. Então, isso é um ganho. E por que você conseguiu isso? Porque você trabalhou a semente, você trabalhou a variedade, você trabalhou o espaçamento de uma planta com a outra, você trabalhou o manejo da adubação, você trabalhou o controle de pragas e doenças e você desenvolveu uma variedade genética como é o café Vitória, resistente a pragas e doenças, e com isso você reduz o custo de produção, aumenta a produtividade por área e tem um ganho, que é o que a gente fala, que coloca o produtor do estado do Espírito Santo nessa situação de destaque para o café. É um uso mais racional, mais inteligente, mais eficiente, então, daquela área que você tinha, né? Sim, tanto da área, respeitando as condições, porque se você está, e a tecnologia ela é desenvolvida, por isso que o Estado do Espírito Santo tem tido um caso de sucesso na agropecuária, porque ele desenvolve tecnologias adaptadas às diversas condições. O Espírito Santo é um estado pequeno, mas ele representa todas as condições que o Brasil pode ter. Tem a região alta, a região serrana, que você não planta café Conilon. Você planta café arábica, você planta fruteiras de clima temperado. Então você tem que desenvolver tecnologias para este ambiente. Enquanto o café Conilon são regiões mais quentes, regiões mais baixas, você vai desenvolver tecnologias para aquele ambiente. Então a tecnologia ela já vem com esse conceito, desenvolvida para um ambiente específico, para as condições específicas daquele produtor. Então quando ele faz a opção por aquela tecnologia, ele vai passando por fases onde montamos unidades de demonstração, onde ele vai acompanhando e nós levamos a tecnologia até a produtividade, que o produtor ele observa muito o que está acontecendo com a propriedade vizinha, então se aquele produtor ele tem uma capacidade mobilizadora, ele monta uma unidade de observação e fazemos os dias especiais e os dias de campo, onde são efetivamente transferidas grandes tecnologias. E como é que entra a atuação do Incapé com relação à tecnologia no meio rural?
A atuação do INCAPé é É uma fundamental no transferência processo. de tecnologia para o produtor? Porque o INCAPé hoje é outro diferencial que existe no sistema agropecuário, tanto de pesquisa quanto de assistência técnica e extensão rural. Porque o INCAPé hoje é um exemplo da pesquisa e assistência técnica e extensão rural na mesma instituição. Então, o INCAPé é uma instituição da Secretaria de Estado da Agricultura que tem no Departamento de Operações Técnicas a área de pesquisa, que desenvolve pesquisas e tecnologias, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e tem a área de assistência técnica e extensão rural, que já vai acompanhando o desenvolvimento daquela tecnologia e automaticamente já vai disponibilizando a tecnologia para o produtor. Porque o processo de transferência ele começa desde quando você faz, junto com a assistência técnica e extensão rural, o diagnóstico rural participativo, em que são os produtores que dizem, são os produtores que identificam quais são as prioridades e quais são, o que a gente fala, os aspectos que a gente fala de cultura. Como também existe os aspectos que a gente chama de gênero, em que as mulheres são muito importantes nesse processo, que elas auxiliam no processo de colheita e processamento dos produtos. Então, formada essa matriz de prioridade, a pesquisa se orienta e desenvolve projetos, submetendo os projetos para captação de recursos do governo federal, do governo estadual, para desenvolver essas tecnologias adaptadas à realidade do produtor rural capixaba. A cultura tecnológica, ela demorou muito a chegar no campo, né, Aureliano? Por quê? O INCAPé é uma das instituições mais antigas do sistema agropecuário no Espírito Santo. Nós já vamos para mais de 55 anos. E a gente tem que entender que, por o Espírito Santo representar grandes variações de solo e de clima, você teria que ter tecnologias que atendessem aos diversos segmentos da economia capixaba. Então, por essa diversidade de clima, de altitude, de solo, de cultura, nós temos culturas italianas, alemãs, indígenas, quilombola. Então, essa diversidade que compõe o ambiente hoje produtivo do Espírito Santo dificulta em alguns momentos você ter uma generalização de tecnologia. Coisa que estados com grandes áreas, eles podem ter uma tecnologia que se apropria a uma grande área, que se recomenda para uma grande área. No Espírito Santo não, nós trabalhamos com pequenos produtores. 88% da produção agropecuária do Espírito Santo vem da agricultura de base familiar, que são pequenos produtores, que ficaram por muito tempo também com dificuldade de acesso a essas tecnologias, a essas, que a gente chama essas políticas públicas. E o INCAPé hoje ele é uma instituição responsável pela transferência e pelo acesso desses produtores como uma grande instituição mobilizadora para que os produtores tenham acesso a essas tecnologias e a essas políticas públicas, por estarmos em cada município com um escritório e uma equipe técnica muito bem qualificada para atender os produtores que a gente chama de agricultores familiares. Os pequenos produtores, eles estão tendo um acesso, então, efetivo a essas tecnologias. Eles estão, e o primeiro Isso representa muito para eles. Representa muito, porque as políticas públicas, elas são validadas a partir do momento em que eu te reconheço, ou eu reconheço o produtor como um elemento produtivo. Então, se o produtor ele tem o aspecto produtivo reconhecido, nós emitimos o ADAP, que é uma declaração de aptidão, em que declaramos que ele efetivamente é produtor rural, e aí inicia todo o processo de acesso aos recursos de PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, permite ele ter acesso ao crédito rural, permite ele ter acesso a moradias. Regulariza, né, a situação Regulariza, dele. ou seja, você reconhece, você identifica, assim como o sistema reconhece o empresário, nós reconhecemos no campo o agricultor também como um empreendedor individual. E como que o senhor avalia a situação atual, então, do emprego da tecnologia no campo aqui no estado? Já que houve um atraso, como o senhor mesmo falou, houve algumas dificuldades, né, para que a tecnologia se disseminasse completamente pelo estado, está dando para recuperar o tempo perdido? A gente admite que avançamos bastante nesse conceito, porque hoje o marco legal tem sido bastante exigente, tanto nas normas de produção, quanto nas normas de comercialização. Então, no passado, preocupava-se apenas em produzir. Hoje não, o conceito não é produzir, é você obter o melhor rendimento, preservando o meio ambiente, garantindo o que a gente chama a segurança alimentar e a qualidade de vida do homem, respeitando os recursos naturais e obtendo ganhos significativos. Então, toda essa complexidade de fatores
transforma-se num grande desafio, principalmente na área de geração de tecnologia. Não adianta você gerar uma tecnologia de alto custo que ela não vai ser aplicada. Então, no passado, não tinha-se muito uma visão de toda essa questão de otimização dos recursos. Hoje, não. A tecnologia, no passado, utilizava irrigação com pivô central, que consome muita energia, desperdiça bastante água. Hoje, não. É gotejamento, é microaspersão, redução do consumo de energia, utilização de energia solar, esgotamento sanitário para você não levar os dejetos e poluir a água, que também é um outro grande problema na área sanitária. Então, o processo tecnológico avançou bastante e nós hoje, no estado do Espírito Santo, temos grandes referências. Associado a isso, hoje o produtor ele já se beneficia das informações agroclimáticas que são disponibilizadas diariamente pelo Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural. Então isso auxilia muito, ele sabe como que está a previsão de disponibilidade hídrica, de chuvas, ou a sua deficiência, a seca. Isso ajuda muito no seu planejamento da sua safra. Porque tem áreas que até hoje no estado do Espírito Santo, grande parte das áreas são cultivadas sem irrigação. Então você tem que ter um planejamento muito específico e tem um risco alto nesse processo. Então quando você desenvolve tecnologias, você vê que esta é uma das áreas que a gente tem que avançar muito. E uma área que a gente tem que avançar muito é exatamente com os cultivos visando as práticas sustentáveis. Cada vez utilizando menos insumos agrícolas que contaminam o meio ambiente e respeitando as normas, porque existem sistemas alternativos, existem sistemas orgânicos, existem sistemas agroecológicos e existe a produção integrada, que você pode recomendar o uso de algumas moléculas desde dentro das normas e dentro de princípios. Então, toda essa variabilidade dentro do processo é o que coloca o produtor numa situação que ele tem que ser capacitado com todas essas informações para que ele não venha a utilizar um produto que não é recomendado para aquela cultura e só por ele não ter a recomendação para aquela cultura, ele é considerado ilegal. E se o produto for detectado aquela molécula, esse produto considera-se contaminado, porque aquela molécula não é recomendada. Hoje, no meio rural capixaba, já se fala-se de rastreabilidade. O mamão capixaba hoje é rastreado. A produção de morango no estado do Espírito Santo é rastreada. Então isso é um conceito que garante sustentabilidade, porque eu sei onde que está aquela lavoura, quem é o produtor responsável e como que é o sistema de produção que ele utiliza. Vou ter que fazer uma pausa aqui na nossa conversa agora para o nosso intervalo, mas continue acompanhando a Assembleia do Campo. Hoje estamos falando sobre os impactos da tecnologia no meio rural. Nosso convidado é Aureliano Costa, diretor técnico do INCAPé. A gente continua esperando você aqui. Estamos de volta com a Assembleia do Campo, hoje falando sobre os impactos da tecnologia no meio rural. Nosso convidado é Aureliano Costa, diretor técnico do INCAPé. Aureliano, vamos falar um pouquinho agora sobre o produtor rural diante dessa nova realidade que é a tecnologia no campo, né? Vocês estão encontrando alguma resistência? Vocês, eu digo INCAPé, né, em lidar com esse profissional, ou há uma procura por parte deles, há uma aceitação, eles estão mais conscientes da necessidade de um aprimoramento técnico? Como é que está sendo essa realidade? Essa realidade transforma-se num desafio que nós transformamos esse desafio numa grande oportunidade. Como o INCAPé ele desenvolve tecnologias adaptadas ao pequeno produtor rural e a assistência técnica e extensão rural tem que ser garantida ao agricultor de base familiar, nós temos que arrumar meios de chegar até o produtor. O governo do estado do Espírito Santo lançou o programa Incluir, onde você tem que incluir essas famílias, esses agricultores familiares que não estão tendo acesso a essas tecnologias. Como eles não têm meios de locomoção até as cidades, até os grandes centros, esses produtores já foram, todos eles identificados, todas essas famílias, e nós estamos nos dirigindo pontualmente a cada uma dessas famílias. Fazemos a primeira abordagem, a primeira mobilização, e contando com toda a tecnologia em metodologias,
Porque quando você acessa uma comunidade quilombola, eles têm que tem que ser respeitada a questão de cultura. Quando você acessa uma comunidade indígena, tem que ter todo aquele aspecto. O agricultor familiar tem que ter aquele aspecto, os assentados. Então, existe toda essa complexidade digamos, de produtores agrícolas, produtores rurais, que faz do nosso trabalho uma grande oportunidade de mobilização. Utilizamos todas as metodologias de assistência técnica e extensão rural. O governo do Estado do Espírito Santo sancionou a Lei de ATER em dezembro de 2012, exatamente para garantir a assistência técnica e extensão rural a esses pequenos agricultores, que são eles que necessitam efetivamente desse trabalho. Então, para esses que não conseguem se deslocar até as bases físicas do Incapé, nós temos que nos deslocarmos até os locais onde eles se encontram. Não fazemos atendimentos individuais de maneira geral. Nós fazemos mobilizações por meio das suas associações, pelas comunidades, e trabalhamos isso sempre em comunidades. E no processo de transferência, nós fazemos isso e damos assistência técnica. A gente usa um método em grupo, atendemos várias famílias nas suas comunidades. E quando é necessário que a gente faz o atendimento individual, quando você elabora um projeto para aquisição de algum equipamento agrícola. Produtores que já estão mobilizados, eles estão precisando nesse momento de mais uma formação de associativismo, de uma cooperativa, para ter acesso a uma política pública que é importantíssima, que é o Programa de Aquisição de Alimento, que é o PAA, onde o pequeno produtor é ele que fornece o elemento para a merenda escolar do seu município, e ele recebe por um cacho de banana, pelo fubá que ele produz, ele fornece. Então, isso é uma política pública que você reduziu aquele atravessador, ou seja, você valoriza o processo produtivo. Então, e outros produtores que já estão bastante organizados, então se transformando já em exportadores, que precisam de outras informações, e para esse outro grupo de produtor temos que ter também tecnologias adequadas. Então, isso daí é que é o grande desafio da Secretaria de Estado da Agricultura. São perfis diferentes. São perfis diferentes, e associado a outras políticas públicas, como o Programa de Juventude Rural, o Programa Vida no Campo, que vai desde a habitação, eletrificação rural, caminhos do campo, que são rodovias asfaltadas pelo governo do Estado do Espírito Santo, a eletrificação rural, a questão de titulação de terra, que muitos dos produtores não têm a sua titulação. Se ele não tem a titulação, ele não pode ter acesso à política pública. Então, existe programa, existe um grande trabalho feito pelo IEMA, que é o Instituto Estadual do Meio Ambiente, no sentido de cada vez mais melhorar essa questão da outorga d'água, o programa Reflorestar, de aumento da cobertura vegetal, o IDAF cada dia mais se aproximando do produtor para auxiliar no processo de validação do direito dele de produzir dentro de normas adequadas, garantindo a preservação do meio ambiente. Então, todas essas oportunidades e várias segmentações de produtores é que transforma esse grande trabalho do extensionista rural e do pesquisador, que os dois trabalham sempre juntos, levantando as dificuldades e propondo tecnologias para o desenvolvimento, para superar aquele problema ou buscar uma solução viável para aquele ambiente. No caso do pequeno produtor, que são os que recebem a visita de vocês, pela dificuldade de locomoção, como o senhor mesmo falou, né? Como que ele recebe toda essa informação que vocês levam com relação à tecnologia? Há uma resistência ou não? Não, não há uma resistência por conta da tradição que a instituição já tem ao longo dos seus mais de 55 anos. Quando, no desenvolvimento do soro caseiro, o próprio extensionista era o primeiro que tinha contato com aquelas famílias. Então, eles aceitam muito bem o primeiro contato. Só que no primeiro contato você não vai lá para modificar, você vai lá para entender, para fazer o diagnóstico e, junto com eles, construir um processo produtivo. Se você levar uma tecnologia pronta, existe resistência. Então, eles têm que fazer parte ali do processo. Eles têm que fazer parte do processo, tem que mostrar o que existe, o que eles querem, aonde eles podem chegar. Então, esse é o processo, por isso que a assistência técnica e extensão rural no Brasil já teve grandes resultados de sucesso, e no Espírito Santo é um grande exemplo, porque a assistência técnica trabalha junto com a pesquisa. Então, você já leva algo bem mais adequado para a realidade daquele pequeno produtor rural. Não há mais espaço, então, para analfabetismo no campo, né? Para um despreparo cultural, educacional, né?
Esse é um caso que a gente considera que nós temos que perseguir no sentido de extinguir, zerar esse passivo com relação ao analfabetismo no meio rural. Ainda existe por conta de pessoas que já estão com idades avançadas, mas que no meio rural impera a questão de você levar a educação rural. E aí entra o outro segmento que também o INCAPé trabalha diretamente nesse sentido, no sentido de capacitar o agricultor rural. Aí tem as parcerias com instituições como o Senac, que é uma instituição grande parceira, o SEBRAE é uma grande instituição parceira, a ADERES, as agências de desenvolvimento, as agências de fomento. Então fazemos e buscamos parcerias com essas instituições, porque se o nosso resultado não estiver chegando no produtor rural, a nossa meta não será cumprida. E captamos recursos, então, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde isso é monitorado. Nós fazemos a análise dos nossos resultados e nós temos que cumprir meta. Porque grande parte do recurso que é aplicado ao agricultor rural, grande parte é a contrapartida do governo do Estado do Espírito Santo e a outra parte nós captamos junto aos órgãos federais. No área da agricultura familiar, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social, e na área de tecnologia é o CNPq, é a CAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa por meio da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Então é esse que é o ambiente rural. Todo esse conjunto, então não se pode abordar, simplesmente a produtividade de café aumentou, não é visto só dessa forma. O produtor rural, ele está sendo capacitado, ele está sendo incluído. Estamos trabalhando muito dedicadamente no Plano Brasil Sem Miséria, porque não adianta você mostrar que ele pode fazer isso, você tem que inserir no processo produtivo. Aí com isso você resgata a dignidade, o valor social e gera emprego e renda, que é o nosso desafio. Então o analfabetismo não é bem-vindo em nenhum lugar e nós temos que ter acesso a essas famílias, porque como que ela vai desenvolver uma tecnologia se ela não consegue ler sequer uma cartilha? Porque o INCAPé ele trabalha com diversos veículos de comunicação, desde livros didáticos que são utilizados em universidades, como as cartilhas e os folders que são usados com o agricultor familiar. Então, se ele não consegue ler, se ele não consegue acessar a nenhuma informação, ele fica excluído. Então, não é essa a situação que o governo do Estado do Espírito Santo vem trabalhando. Então, nós queremos efetivamente valorizar o produtor, incluí-lo e melhorar essa condição de vida no meio rural para reduzir o êxodo rural, que esse é um outro grande desafio. No que se refere ao mercado de trabalho, qual o impacto da tecnologia? Mercado de trabalho, que eu digo, tanto das gerações ali, das famílias dos agricultores mesmo, os filhos, os netos, que antes saíam, vinham para a cidade, estudavam e não voltavam para o campo, né? E quanto as pessoas da cidade mesmo que querem, se formam em cursos, né, relacionados a essa área e estão pensando em voltar para o campo. O campo está sendo um bom mercado de trabalho? Excelente mercado de trabalho. Tanto é que na colheita de café você vê os vendedores, você vê os comerciantes tendo falta de mão de obra porque eles vão fazer essas colheitas. Então isso significa que a mão de obra está tendo uma remuneração mais desejável. A formação da geração rural, ela está sendo melhor qualificada, esforço do governo do Estado do Espírito Santo, que vem investindo na sua rede estadual de formação de técnicos, em parceria com o Instituto Federal de Educação, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, que antes a gente tinha um camp, agora nós já temos 3 campi no norte e no sul do estado para atender essas demandas. Então hoje o homem rural e a sua geração, ela está sendo valorizada. Por quê? Porque o meio rural, quando você utiliza de tecnologia, você tem acesso à informação, você tem acesso ao conhecimento. E estamos levando essa condição para o campo, porque é lá onde está a base produtiva. E se você está no meio urbano, você termina tendo que concorrer com a mão de obra muito mais qualificada, da qual você não está devidamente preparado. Então o meio rural é visto como uma grande oportunidade, por ser um setor que responde com uma geração de emprego e renda com o menor investimento que você possa imaginar do setor produtivo. Então a tecnologia não vai tirar emprego do homem do campo? Não, ela, muito pelo contrário, ela irá criar melhores condições de trabalho e mais atração, ou seja, ficará mais atrativo trabalhar no meio rural, porque o homem efetivamente ele não nasceu para ficar capinando, ele pode utilizar de um implemento para que o serviço dele seja feito sem menor desgaste, com menor desgaste físico.
Então, a falta de tecnologia é que tira, porque vira um serviço que não é mais recomendado. Nós temos que E não é valorizado. E não é também. valorizado. Então, você tem que ter um rendimento maior, menos desgaste para ter uma melhor qualidade de vida. E com relação a salários, são compatíveis com a capacitação exigida? Salário é um grande desafio, porque quem regula salário é o mercado. Então, no meio rural, hoje, grandes culturas, hoje já existe falta de mão de obra. A cafeicultura já enfrenta a falta de mão de obra. A partir do momento que você começa a enfrentar a falta de mão de obra, você começa a ter o quê? Um aumento de remuneração para que você mantenha essa mão de obra no segmento produtivo. Então, a gente vem acompanhando esses dados e cada dia mais a remuneração no meio rural vem melhorando. A tecnologia tem ajudado a melhorar a competitividade dos produtos agropecuários brasileiros? Não só brasileiro, como do Espírito Santo. Somos referência na exportação de mamão. Isso é um produto de alto valor agregado, de alta tecnologia. Somos referência na área de assistência técnica e extensão rural com produção de produtos orgânicos, com produção de produtos certificados. Inclusive, nos municípios, vários municípios já emitem os seus selos, né, selos de qualidade. Então, a tecnologia efetivamente é o que vem garantindo o avanço e a melhoria da produtividade e da qualidade de vida no meio rural. Para a gente finalizar, as novas tecnologias, elas estão contribuindo para o cumprimento das normas, né, impostas aí pelo novo Código Florestal? Elas contribuem e são elas que irão superar esse gargalo com relação à ampliação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente, em áreas de preservação ambiental. Porque se antes você não podia cultivar, pelo menos agora você vai permitir recuperar com floresta e fazer um sistema conjugado silvipastoril, onde você tem o animal na sua área reservada, áreas de cobertura vegetal que eram para ter sido recuperadas e agora com a tecnologia você vai colocar, e o governo do estado do Espírito Santo vem trabalhando muito fortemente no programa Reflorestar, exatamente para ampliar essa cobertura vegetal, recuperar essas áreas que foram ocupadas indevidamente com culturas como lavouras de cacau, como lavouras de seringueira, que são espécies arbóreas que podem também ser utilizadas nesse processo. Então, o programa Reflorestar, que o governo do estado do Espírito Santo está trabalhando, ele tem um grande desafio, que é exatamente conjugar esses sistemas, onde você pode ter recuperação natural da cobertura vegetal em áreas degradadas, você pode ter recuperação conjugada com árvore e pasto e animal, lavoura produtiva como cacau, lavoura produtiva como seringueira. Então, isso é tecnologia. Isso é uma forma de nós avançarmos, porque o Código Florestal ele vem aí com grandes desafios por estarmos enfrentando um momento de muita crise. Então, temos que entender que está na hora de discutir isso utilizando todas as tecnologias disponíveis para complementar, digamos, essa regulação. Porque dificilmente você vai retirar uma lavoura de uma área que já vem sendo cultivada há 20 anos. Então, o Código permite que você mantenha essa lavoura. Mas você pode melhorar o sistema de diversificação inserindo outra cultura ou animais no sistema dentro da mesma área, sem ampliar áreas. É aquele que se diz o pastejo rotacionado. Você produz muito mais numa pequena área do que ficar devastando matas naturais para esse fim. Ok. Bom, agradeço a presença do senhor conosco aqui hoje, né? Nós falamos sobre os impactos da tecnologia no meio rural, né? No meio rural capixaba. E nosso convidado foi Aureliano Costa, diretor técnico do Incapé. Obrigada, Aureliano. Nós que agradecemos e estamos à disposição da sociedade. Obrigada pela sua companhia também. Continue acompanhando a nossa programação TV Assembleia, Canal Cidadão.